Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares. Seja um propagador do Evangelho e que Deus venha te abençoar tremendamente por essa ação. E se essa palavra falar ao seu coração e assim você desejar, as minhas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Contribui com a obra do Senhor, semeie em nosso ministério e tenha certeza que grande recompensa você vai receber da parte de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus. Bom, gente, o tema do vídeo de hoje é prostituição do Evangelho. Eu quero, através desse vídeo, trazer uma opinião sobre tudo o que está acontecendo no meio evangélico nos últimos tempos. Não tem nada a ver somente sobre o que aconteceu nessa semana, do burburinho que aconteceu aí, sobre a grande polêmica que está acontecendo com alguns pregadores do Evangelho de Cristo. Mas eu sentia a necessidade de fazer um vídeo sobre isso há muito tempo, porque não é de hoje que eu tenho observado como o Evangelho, como a palavra de Deus, como o reino de Deus está sendo levado como comércio dentro das igrejas. Um tempo atrás eu até preguei sobre isso, sobre o preço da unção. Se você não vê esse vídeo, está aqui no meu canal, só você digitar o preço da unção, mas eu vou deixar fixado aqui nos comentários para que você possa assistir, para que você veja que não é de hoje que eu já estou falando sobre esse assunto, mas eu creio que hoje eu vou trazer um posicionamento sobre o que eu acho sobre os fatos que têm acontecido nos últimos dias com relação em colocar preço na proclamação do Evangelho, preço no Evangelho de Cristo, preço naquilo que Cristo já pagou, um alto preço para nós, para nos dar de graça. E antes de começar a mensagem, eu quero ler uma passagem para você que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículo do 3 ao 8, e diz assim a palavra do Senhor: Vão, eu estou os enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam do que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for dado diante de vocês. Amém? Eu adoro essa passagem porque aqui já tem alguns tópicos que ficam muito claros sobre como Jesus ele deixou bem claro a função do pregador na proclamação do Evangelho, de como ele deveria levar o seu ministério, a maneira que ele deveria tratar aqueles a quem o recebera na sua casa, hoje em dia podemos dizer na igreja, e como o pregador deveria se comportar mediante a sua estadia no local, na casa, na igreja, onde quer que seja que ele tenha sido convidado para ministrar. A primeira coisa que eu amo dessa passagem é que Jesus deixa bem claro. Aqui, Jesus está falando para os 70 discípulos que ele tinha formado, que ele iria enviar. E aí, Jesus fala com eles, olha, quando vocês entrarem em uma casa, vocês devem comer aquilo que lhes for dado. Não exijam nada. Assim como se vocês derem a paz e eles aceitarem a paz, fiquem naquela casa. Mas se vocês derem a paz e ninguém responder, ou ninguém aceitar, ninguém querer que vocês estejam ali, saiam. Logo mais à frente você vai ver que ele fala até que para aqueles lugares, aquela cidade ou aquela casa que não recebessem os seus discípulos, que eles batessem até mesmo as sandálias dos pés como forma de protesto. Mas o foco aqui é como Jesus dá uma ordenância para os seus discípulos, para os ministros da sua palavra, quando fossem enviados a um local para ministrar. Ele deixa bem claro: comam, bebam, recebam aquilo que lhes fora dado. Não exijam nada, porque o trabalhador é digno do seu salário. Só que muita gente hoje em dia, eu já quero entrar já nessa parte, de achar que porque Cristo falou que o trabalhador é digno do seu salário, que quer começar a impor valores no Evangelho de Cristo. E o que eu tenho mais visto são pessoas usando do Evangelho para alavancar sua vida financeira. Eu não estou aqui, em nome de Jesus, dizendo que é errado você receber oferta, você receber um valor para ministrar um local. Porque, gente, eu e a Dani já fomos convidados para ir ministrar em lugares longe demais da nossa casa. E se a gente não pedisse os valores do gasto até o local, imagina como nós iríamos viver. Eu acredito assim, gente, que a partir do momento que você pede a estadia, que você pede o transporte, até aí tudo bem. Só que eu tenho visto são pessoas cobrando valores altíssimos para ministrar o Evangelho de Cristo. Pessoas usando do Evangelho de Cristo como um comércio para alavancar a sua vida financeira. E aí eu já discordo.
Não é isso o foco do evangelho. O foco do evangelho é pregar as boas novas do reino. O foco do evangelho é trazer avivamento. O foco do evangelho é trazer conversão. O foco do evangelho é trazer cura, libertação. Esse é o propósito do evangelho. E para todos aqueles que Jesus chamou para a sua obra, chamou para pregar o seu evangelho, pregar as boas novas do reino, você vai ver que todos foram sustentados no decorrer da sua caminhada. Nenhum deles precisou cobrar nada de ninguém para viver a sua caminhada, o seu chamado, o seu ministério com Cristo. Ah, então você discorda de pessoas receberem um valor para ministrar em um local. Eu discordo a partir do momento que seja cobrado um valor exacerbado para anunciar o evangelho. O que eu concordo é pessoas que pedem uma oferta simbólica. Eu mesmo e a Dani fazemos isso. Toda vez que vamos ministrar em um local, a gente fala, ó, nós precisamos do transporte, caso a gente consiga ir, do valor do combustível. Se formos para dormir, um hotel ou um quarto para a gente ficar, comida para a gente comer. E a única coisa que nós pedimos é que nos dê uma oferta voluntária. E nós não estipulamos valores. Aí vai partir do coração da igreja, vai partir do líder da igreja, do anjo da igreja, de querer honrar o nosso ministério. Vai do líder daquela casa. Nós não estipulamos valor nenhum. Porque para nós, a partir do momento que é estipulado um valor, o evangelho passa a ser algo prostituído. Quem é que cobra para uma noite? Quem é que cobra para um momento? Então, para mim, eu sou totalmente contra pessoas que cobram valores para ministrar o evangelho. E Paulo, quando escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 9, no versículo 12, ele deixa bem claro isso, que para aqueles que vivem do ministério, eles receberão o valor devido por aquilo, o sustento devido por aquilo. E que sustento é esse? Gente, para quem vive da obra, é confiar em Deus de que Deus vai prover as necessidades. Porque é muito fácil você falar que confia em Deus e você, quando for ministrar, cobrar um alto valor para se manter. Só que aí fica o questionamento, mas aonde está a confiança em Deus de que Deus vai manter, vai suprir as necessidades, vai trazer a provisão necessária? É muito fácil você estabelecer uma base financeira para se manter sustentado e depois pedir para as pessoas confiarem em Deus. Para quem faz isso é muito fácil. Eu quero ver você pregar o evangelho e confiar de que Deus vai prover, que Deus vai trazer a provisão para você. Porque não adianta, gente, para quem confia em Deus, para quem de fato prega o evangelho genuíno, entende que nós não recebemos nada sem que do céu não seja liberado. Então, se você de fato prega o evangelho com amor, prega o evangelho com fidelidade ao teu chamado, você vai confiar que Deus vai te sustentar, que Deus vai prover tudo aquilo que você precisa para se manter. O homem não pode ter nada sem que do céu não seja dado, como Lucas disse aqui também. O trabalhador é digno do seu salário. E nós temos, entre aspas, um patrão, que é Deus. Então, se você for chamado para o ministério, entenda uma coisa, querido. Deus vai te sustentar. Cabe a você ou não confiar na provisão que Ele vai enviar para você. Cabe a nós entender que Ele vai suprir as nossas necessidades. E aonde está a nossa confiança? Então, o que eu vejo de pessoas que vivem nesse estilo de vida de começar a impor valor para pregar o evangelho, é pessoas que não confiam naquilo que a palavra diz, que Deus suprirá as suas necessidades. Tudo aquilo que nós precisamos será liberado do céu para nós. Aonde está a confiança? E essa semana mesmo vimos aí, no meio gospel, no meio cristão, um escândalo envolvendo a pregadora Camila Barros, o GC Aguiar e a igreja que ela havia sido chamada para ministrar. No dia anterior, GC Aguiar subiu no altar, cantou, o que para mim é errado. Já vou deixar bem claro aqui, o altar é um lugar sagrado, gente. E o que está acontecendo hoje é líderes irresponsáveis, pastores que não têm temor à palavra de Deus e colocam qualquer pessoa no altar. E altar corrompido leva a igreja inteira a uma falência espiritual. Porque se você não tem amor, se você não tem temor às coisas de Deus, nada vai dar certo na tua vida. Nada vai dar certo no ambiente que você vive. Nada vai dar certo no ambiente onde você trabalha. Então, quando eu vejo uma igreja que não tem temor de levar qualquer pessoa sem analisar o estado daquela pessoa e pôr no altar, para mim, não vejo mais como uma igreja que é fiel à palavra do Senhor. Então já fica bem claro que eu discordo totalmente do fato do pastor ter colocado o GC Aguiar para ministrar. Foi algo em cima da hora, não interessa. O altar do Senhor é sagrado, tem que ser levado a sério. O que está acontecendo com a igreja de Cristo hoje, com a igreja que se diz a igreja, a noiva, coloca qualquer um no altar para ministrar, para louvar, não há mais o temor, a reverência à palavra. O rapaz acabou de assumir, há dias atrás, há um tempo atrás, a homossexualidade, tá aí se relacionando com um cara, aceita ser quem ele é e tá tudo bem, e agora vai subir no altar para pregar, para ministrar o louvor? Como assim, gente? E aí, no dia seguinte desse evento, dessa igreja, que o GC Aguiar ministrou o louvor, era para ser a Camila Barros para ministrar. Aí, por conta do GC Aguiar ter ministrado o louvor no dia anterior,
simplesmente a Camila Barros cancelou o evento. Não quis mais ministrar a palavra porque ela falou que não concordava com a atitude do GC Aguiar ter subido no altar. Até aí, tudo bem, eu tô bem, discordo. Só que você deixar de pregar o evangelho por conta disso, deixar de trazer as boas novas do reino para aqueles que precisam. Quantas pessoas estavam esperando uma palavra? Quantas pessoas Deus estava preparando para receber uma palavra do céu, uma revelação do céu para elas naquela noite? E aí não quer pregar por conta do GC Aguiar ter ministrado? Me poupe, viu? Para mim, é uma irresponsabilidade, é uma falta de prudência pro reino, porque assim, gente, o que o GC Aguiar fez, deixou de fazer, é problema dele com Deus, mas você deixar de pregar porque você não concordou com o que foi feito no dia anterior, aí já é demais pra mim. Porque quantas pessoas, quantas almas precisavam ouvir o evangelho naquela noite e não foram alcançadas? Como é que fica? Essas pessoas que precisavam de uma palavra, que precisavam de uma revelação, que precisavam de uma resposta de Deus e provavelmente Deus ia usar a sua vida para alcançar aquelas almas e você simplesmente, por um orgulho, não permitiu que o reino alcançasse essas pessoas. E aí vem o ponto mais chocante dessa história, que aí fica um pastor contando uma história, a assessoria contando outra, que eles disseram que a assessoria dela, né, cobrou 40 mil reais, depois que foi 20, mesmo que tenha sido 20 mil reais, pra mim é um exagero, gente. É um exagero demais. Cobrar 20 mil reais pra pregar o evangelho? Quando que Jesus fez isso? Quando que os discípulos de Jesus fizeram isso, gente? E a igreja tá aceitando isso, isso é ridículo. Ah, mas muitos vão falar, inveja de quem não recebe. Meu querido, eu não tenho inveja de ninguém, porque eu confio naquele que me chamou para a obra, e ele disse que todas as necessidades da minha vida ele iria suprir, e eu confio na palavra de que de nada teremos falta, e que todas as nossas necessidades ele iria suprir, e eu continuo confiando nele. Vou pregar onde eu sou chamado, ministro aqui e recebo aquilo que Deus me envia, porque o homem não pode ter nada sem que do céu não lhe seja dado. E eu confio nessa palavra, que se for para chegar no dia 30 do mês, ainda que eu passe o mês inteiro sem receber um centavo, eu creio que no último dia, lá no dia 30, o Senhor vai mandar a provisão. E eu já vivenciei isso várias vezes, de chegar no último dia e a provisão entrar. Porque eu confio no Senhor. Aquele que chamou para a obra é fiel para cumprir. Aquele que me chamou para fazer a obra dele vai cumprir essa mesma obra na minha vida. Vai suprir as minhas necessidades. E aí eu vejo agora essa geração de pregadores colocando obstáculos para pregar o evangelho. Não, se não pagar tal cachê, eu não vou. Se a igreja fez isso, não posso mais fazer aquilo. E aí começa a criar obstáculos para o reino. Começa a criar obstáculos para a vida ser alcançadas. Será que a sua consciência não pesou de imaginar que almas deixaram de ser alcançadas para Jesus? Será que não houve uma preocupação assim, gente? E Paulo, ele adverte, não criem obstáculos. E Paulo fala para a igreja de Corinto, ele diz bem claro, ele deixa bem claro, não criem obstáculos. Olha só o que ele diz. Se os outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos também, mas nós nunca usamos deste direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vou ler mais uma vez. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Então, para mim, querido, pessoas que vivem exigindo cachês altíssimos estão prostituindo o evangelho de Cristo. Estão fazendo do evangelho comércio, um meio de alavancar sua vida financeira. E aí, meu querido, não pense você que Deus não tá vendo essa situação. Só que para mim ainda o que é mais vergonhoso e preocupante é que se tem gente cobrando, é porque tem gente pagando. Se tem gente cobrando valor tão alto assim, é porque tem público que aceita, tem igreja que aceita. Imagina você chamar um pregador que cobra 40 mil para ministrar. Para mim isso é um absurdo. Eu não concordo com isso. Eu acredito que o trabalhador sim é digno do seu salário, que ele é digno do seu sustento. Mas até onde vai esse sustento? E eu vi aqui, por exemplo, o Flávio Amaral comentando, achei brilhante. Tem muita gente que pode achar o Flávio Amaral arrogante, achar o Flávio Amaral barraqueiro, mas de verdade, ele fala as verdades que precisam ser ditas. Por isso que a gente gosta muito do Flávio Amaral. Justamente por isso. Ele não fica mandando recado. Ele fala a verdade que precisa ser dita, que muita gente, às vezes, tem desejo de falar e não fala. E foi aí que ele, pra mim, trouxe o ponto principal sobre a prostituição do evangelho, que muitos têm vivido assim. Só que aí, quando você vai nas escrituras, você vê Jesus entrando nos ambientes e pregando o evangelho totalmente ao contrário. Um evangelho de confronto. Um evangelho onde ele mostrava o erro, o pecado, aquilo que precisava ser consertado. Doesse a quem doer,
Doa a quem doer, é assim que Jesus deseja de nós. Que nós venhamos mostrar aquilo que precisa ser consertado. Aquilo que a igreja precisa se posicionar para que as portas do inferno não prevaleçam. Porque eu tenho visto, sabe o quê? É as portas do inferno prevalecendo contra a igreja fraca. Uma igreja que tem aceitado o pecado. E porque eu não quero ferir a alma. Vamos com calma. Porque é isso que quem prega o evangelho recebe. É pedrada, é crítica. Porque o mundo não aceita a verdade. Não tem como você dizer que ama Jesus, que ama o seu reino e se alinhar às coisas deste mundo. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Romanos 12:2 diz: renovai a vossa mente todos os dias, para que possais experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo manda fazer isso porque ele sabe que todos os dias o mundo vai tentar colocar mentiras em você, tentar mudar a palavra de Deus no seu coração. E se você não estiver preparado, você é convencido. Eu tenho visto uma igreja que está sendo convencida pelo pecado, que está aceitando o pecado como algo normal. Enquanto as escrituras abomina o pecado, não aceita o pecado. E cadê aqueles que vão apontar o pecado do outro e dizer converta-se? Porque esse caminho que você está tomando vai te levar para o inferno. Porque todos aqueles que pregaram o evangelho de Cristo, olha, todos os apóstolos, discípulos de Jesus, foram mortos por pregar o evangelho. Foram perseguidos, maltratados, pisados por pregar a verdade. E o que eu tenho visto é uma geração que está prostituindo o evangelho de Cristo, vendendo os ideais de Cristo, trocando os ideais para aceitar o pecado dentro dela, enquanto a palavra de Deus mostra exatamente ao contrário. É as portas do inferno que não pode prevalecer, mas o que eu tenho visto é o pecado, as ideologias de Satanás invadindo as igrejas. Eu estou vendo os líderes cruzando os braços e aceitando todo pecado, todo erro, por medo de ferir a alma. Mas esses mesmos líderes que têm medo de ferir, está condenando essas almas ao inferno. Mas não pense você que não serão responsabilizados. Não pense você que estes que colocam valores no evangelho de Cristo não serão responsabilizados, porque serão. Por isso que Paulo disse, não coloquem obstáculos na proclamação do evangelho, porque ele sabia que para aqueles que fazem isso, pagarão um alto preço, receberão a recompensa. Então, igreja, desperta, não aceite se alinhar ao pecado. Eu tenho falado isso faz muito tempo. Não se alinhe ao pecado. A palavra de Deus o tempo todo é denúncia sobre o mal que o pecado faz, sobre as consequências do pecado. E cadê essa igreja que denuncia o pecado? Cadê essa igreja que é contra o pecado? Que ama o pecador, mas abomina o seu pecado. Não, eu tô vendo a igreja que ama o pecador e aceita o seu pecado. A igreja que diz, Jesus te aceita da forma que você é. Mas Jesus não te aceita da forma que você é. Porque se ele te aceitasse, ele não teria morrido naquela cruz. Jesus te recebe da forma que você é. Mas precisa que você tenha uma mudança total de vida, de mentalidade. Que haja uma conversão em você, para que você faça parte do reino. Nem todos são filhos, tá bom? O reino é para os filhos, e nem todos são filhos. Filhos são somente aqueles que aceitam, que creem de verdade no evangelho, que seguem esse evangelho. Porque a palavra diz, contudo aos que creram e o receberam. Esse evangelho tem que estar no coração, tem que ser uma prática de vida diária. Deus deu o direito de serem chamados filhos. Hoje virou modinha dizer, eu sou filho de Deus. Filho é todo aquele que ama a Deus, obedece aos mandamentos e recebe essa palavra e coloca em prática em suas vidas. Estes são filhos. Porque do contrário, continuam sendo criaturas. E o reino não é para as criaturas. O reino é para os filhos. Então desperta, igreja. Não se alinhe a esse tipo de coisa. Não aceita esse tipo de coisa. O povo tem medo de falar. Mas graças a Deus, Deus tem levantado pessoas que não aceitam isso. Que não aceitam a prostituição do evangelho. Que não aceitam a comercialização da palavra de Deus na casa de Deus. E não aceitam o pecado. Não aceitam o pecado. Da mesma maneira que tem muitos que aceitam, Deus tem levantado pessoas que não se alinham, que denunciam o pecado. Eu tenho visto isso e me alegro com isso. E eu não tenho medo. Já perdi amigos, já perdi amizades por conta disso, mas Jesus mesmo disse que ele não veio trazer paz, veio trazer espada. O evangelho de Cristo deixa pai contra filho, deixa irmão contra irmão. Porque, gente, vai ter momentos que você vai ter que escolher ou aceitar o pecado ou pregar o evangelho que abomina o pecado. E por você pregar o evangelho que abomina, muitos se voltarão contra você. Até mesmo os da sua casa, os da sua família. Mas Jesus mesmo disse, para aqueles que forem fiéis até o fim, estes receberão a coroa da salvação, a coroa da justiça. Seja fiel, não se renda, não se venda, permaneça na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar poderosamente. Ele vai suprir as tuas necessidades. Como Lucas disse, recebam aquilo que lhes forem dado e não exijam. Paulo disse, não ponha obstáculos para que o evangelho seja pregado. O que eu quero que você entenda é,
Não coloque valor no evangelho. Não coloque obstáculos na pregação do evangelho. E não se alinhe ao pecado. Seja mais um que vai denunciar o pecado e pregar de fato o que o evangelho nos chamou para pregar. O reino de Deus, justiça, amor, paz, santidade, temor a Deus. É isso que é o reino. E a palavra nos ensina isso. Amém? E que esse vídeo venha edificar a tua fé em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que essa palavra faça sentido ao seu coração, que Deus venha falar poderosamente com você através dela. E que através desse vídeo a tua fé seja edificada em nome do Senhor Jesus. Um beijo, eu amo vocês e até a próxima.